Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está agora sendo ministrada ou que será ministrado por essa palavra através do nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Saiba que Jesus nos amou primeiro, nos chamou, nos escolheu para que nós pudéssemos amar a sua vida. Sou o pastor Ronaldo Bezerra, esta é a igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Amém, igreja? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus? Aleluia! Semana passada nós iniciamos a primeira parte da mensagem Fracasso ou Triunfo. Vamos dar continuidade na segunda parte da mensagem Fracasso ou Triunfo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Versículo 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, que maravilhoso é estar na congregação dos santos, Senhor, junto com o meu irmão, com a minha irmã, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala com a Tua igreja, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Não foi à toa que Deus, ao libertar seu povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, os conduzisse para o deserto. Vá falar para Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir.
Êxodo capítulo 7, versículos 15 e 16. Você percebe que existe um propósito no coração de Deus para a libertação do seu povo. E qual é esse propósito? Tratar o coração do seu povo. Exatamente. A priori, o propósito do coração de Deus para o seu povo é libertá-los do cativeiro e tratar o coração do seu povo. Mas tratar para quê? Com qual objetivo? Com qual propósito? Porque somente, amados, somente um coração liberto, tratado, é capaz de adorar, louvar e exaltar o nome que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Somente um coração liberto, somente de um coração tratado, um coração transformado, pode fluir a verdadeira adoração. O propósito de Deus em conduzir os seus eleitos, os seus escolhidos para o deserto, é para extrair dos seus corações a mais pura adoração, é para conduzi-los à mais profunda intimidade. É como se Deus estivesse se permitindo ser encontrado pelo homem através da sua busca incessante, da totalidade da sua entrega. Você lembra que ele fala na sua palavra? Quando você me buscar de todo o seu coração, quando você me buscar com toda a intensidade do seu coração, eu me deixarei ser encontrado por vós. Eu tenho que entender que mesmo nessa minha entrega, nessa minha busca incessante, haverá um momento que eu poderei estar atribulado, que eu poderei estar ansioso, mas também a sua palavra me diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É como se Deus estivesse extraindo do coração de um homem e de uma mulher a abnegação, uma renúncia voluntária, uma renúncia espontânea, a espontaneidade de adorá-lo, independentemente de adversidade, independentemente de estações, de época, independente daquele momento eu me encontrar chorando, sorrindo, celebrando, me abraçando, ou não permitindo que ninguém me abrace, mas que eu possa estar conectado com o reino, conectado com o trono, que os meus olhos possam estar fixados no autor e consumador da minha fé. É através dessa adoração espontânea, desse coração tratado, desse coração transformado, que Deus conduz seu povo para uma terra que mana leite e mel. Adoração é legítima. Adoração flui de um coração rendido, transformado, liberto, e de uma pessoa que entende que a adoração jamais cessará. Jamais cessará. Todas as profecias cessarão, mas a adoração não. A adoração, ela se perpetuará. Ela é eterna. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4, versículo 8 a 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A adoração é legítima, porém ela só é legítima quando ela é direcionada ao único que é digno de recebê-la, ao único que é digno de receber honra, glória, louvor, majestade e poder, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então, a semana passada, nós vimos a primeira área que Jesus foi provado, foi apetite físico. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. O texto diz que ele foi tentado 40 dias, ininterrupto. Então, foi o que aconteceu. Jesus, cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado, é conduzido para o deserto pelo mesmo Espírito para ser tentado. E nesses 40 dias, sendo tentado, quando cessa os 40 dias, o que acontece? Jesus tem fome. Aí me veio uma pergunta: Jesus foi tentado os 40 dias, ele teve fome? Ele foi tentado porque ele teve fome? Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que durante os 40 dias ele foi tentado pelo diabo, e ao fim dos quais ele teve fome. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Isso aqui falou assim, de uma maneira impactante ao meu coração. Para mim foi algo profundo. Quando eu estava concluindo essa mensagem hoje, quando eu me deparei com esse detalhe, e aqui é que entra algo que vai fazer um diferencial muito importante para a sua vida cristã, para a sua vida relacional, para a sua vida ministerial, para a sua vida familiar. Jesus, ao ser levado para o deserto pelo Espírito, não estava desprovido de atenção. Jesus não estava desatencioso com o que ele deveria fazer para resistir às tentações do diabo. Você vê? Você entendeu? Vou repetir novamente. Jesus, ao ser levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, Jesus não se encontrava desatencioso. Jesus não estava alheio do que ele deveria fazer para enfrentar as tentações que ele iria enfrentar. Mas como assim, pastor? Primeira coisa que você vê, que Jesus ele não come nada.
Se Jesus ele não come nada, ele mortifica a carne dele. O texto não faz referência que ele não bebeu água. Não, o texto diz que ao término dos 40 dias, ele teve fome. Então, o indicador é que ele não comeu, mas se alimentou com água. Por quê? Porque ele estava atencioso. E eu creio que a principal água que Jesus bebeu foi a presença do Pai, foi a palavra do seu Pai, foi as Escrituras sagradas. E a gente muitas vezes queremos vencer as nossas batalhas pessoais, as intempéries que se apresentam diante de nós queremos vencer de qualquer jeito, nos cansamos, porque imaginamos que pedi hoje, Deus respondeu, então eu já tenho que ver o efeito do pedido, a resposta da minha oração. Claro que no momento que você ora, Deus ouve a sua oração. Mas você tem que entender uma coisa: agora que você começou nesse processo, agora foi que o processo deu-se início. Existe um tempo determinado por Deus, aquilo que você pediu a Ele chegue nas suas mãos. É por isso que muita gente desiste. É por isso que muitos crentes se decepcionam e se revoltam contra Deus, porque não conseguem descansar, não lança sobre ele a ansiedade, não mortifica a carne, não está atenciosa aos detalhes. Porque Deus é detalhista, Deus é minucioso, Deus é um Deus litúrgico, e muitas vezes Ele está falando, como agora, Ele está falando, Ele está apontando para onde você tem que ir, Ele está te mostrando como você tem que se apresentar diante dEle, como você tem que estar diante de uma situação. Basta você querer ver, basta você querer entender. Então Jesus não se encontrava desatencioso às tentações de Satanás. Aí você pode dizer assim: mas pastor, pelo amor de Deus, pastor, Jesus era Deus. Sim, você tem razão. Mas quem foi levado para o deserto para ser tentado foi o mesmo Jesus que morreu por você e morreu por mim naquela cruz de Calvário. Então ele suportou para que você suporte. Ele suportou para que eu suporte. A primeira coisa que Jesus fez, ele estava completamente firmado na declaração do seu Pai. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. É coisa tremenda.
Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Por que Jesus foi se batizar com João Batista, sendo que o batismo de João Batista era para a remissão dos pecados? Você já parou para pensar nisso? Jesus é o perfeito Filho de Deus. Jesus não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Sim, e por que que ele foi até o Jordão ser batizado por João, se o batismo de João era para a remissão de pecados? Sabe por quê, amados? Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Jesus se submete ao batismo de João para se identificar com o pecado de Israel, prefigurando o juízo que ele suportaria na cruz. Isso é tremendo. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, santo, mas se aproxima. E João, estou aqui, João, para ser batizado por ti. Pode me batizar, João. João disse: não, Senhor, eu é quem devo ser batizado por ti. João, deixa para outra hora, João. Importa se cumprir as Escrituras. O que era que estava acontecendo? Jesus estava se submetendo ao batismo de João para se identificar com o pecado de Israel, prefigurando o juízo que ele mesmo suportaria na cruz. Os céus se abrindo, foi o reconhecimento divino da filiação de Jesus. Foi exatamente nesse momento que o Espírito Santo desceu sobre ele. A pomba era um símbolo da inocência e da ausência do mal, o mensageiro da paz, o amor, a esperança, a graça, o perdão, a misericórdia estavam de volta. O libertador estava na terra, o Verbo encarnado, a luz do mundo, o sal da terra, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Aleluia! O pão da vida estava no mundo. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Aleluia! Que Deus tremendo! Deus não avisou para Noé quando as águas baixariam. Você vê que profundidade. Talvez você esteja vivendo um momento atribulado, um momento truculento na sua vida, e você olha para um canto, você olha para outro, mas as águas não baixam. Você até que tem forças para olhar por cima das águas e visualizar a luz, o socorro que vem do alto, que vem do trono de Deus, mas as águas não baixam. E Deus não te disse ainda, e Deus não disse ainda
Quando é que vai passar essa dor? Quando é que as águas vão baixar? Quieta, quieta minha alma, espera em Deus, somente nele espera. Porque te perturba dentro de mim? Porque Deus não avisou para Noé qual era o período, quantos dias as águas baixariam. Mas baixou e nós estamos aqui. E creia que novos céus e nova terra virão e virá. Porque Ele virá buscar a sua igreja, porque Ele é fiel, porque Ele cumpre a sua palavra e Ele vem buscar a sua noiva. Agora, porque Ele vem buscar a sua noiva, eu vou cruzar os braços e não vou fazer mais nada? Porque não vale a pena? Porque Jesus está vindo buscar a noiva? Não, se eu estiver limpo, eu vou me limpar mais ainda. Se eu estiver sujo, sujar mais ainda? Não, eu tenho que cair de si, me arrepender e voltar para o primeiro amor, voltar e reconstruir tudo de novo. Você sabe uma coisa que é muito delicado, é muito complexo. Eu não vou dizer que é difícil, porque difícil é um prédio em cima do outro, mas é complicado. Você quer saber o que é complicado? Chama-se perdão. Porque você sabe que você precisa perdoar, mas ao mesmo tempo que você sabe que você precisa perdoar, dói. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que aquele que fez a ferida, Ele mesmo sarará, Ele mesmo curará. Porque quando você não perdoa, você fecha a porta para o renovo, para o novo, para a esperança, para a perseverança, para o caído, para o de joelho manco. Então perdoe, porque a paz, a esperança, a paciência e o amor está de volta. A pessoa de Jesus, não se rendendo aos caprichos do diabo. Jesus não era exibicionista. Jesus não fazia nada para ser notado. Nada. Jesus não fazia nada para ser reconhecido por homens. E o diabo não perde tempo. Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Lucas 4, versículo 4. Nós já vimos a semana passada, o homem precisa de pão, mas o pão não serve para todas as necessidades. A gratificação material dos apetites não podem jamais satisfazer os mais profundos anseios do coração de um homem e do coração de uma mulher, sabia? Eu lembro que quando eu conheci a pastora Bárbara, há 20 anos atrás, depois do primeiro encontro que nós tivemos, que eu olhei para ela e disse: você é casada? Ela disse: não. Você está orando por alguém? Ela disse: não. Eu disse: você tem namorado? Ela disse: não. Eu disse: você é comprometida? Ela disse: não.
Ela já estava já impaciente. Eu disse, então eu vou orar por você, porque você é minha esposa. Ela disse, você é louco? Você é doido e barrido de jogar pedra na lua. Eu disse, não. Jesus me disse que você vai ser minha esposa e você vai ser minha esposa. Eu lembro que era uma quinta-feira que antecedia um feriado de carnaval, e eu tinha que ir para o acampamento na sexta-feira, e eu cheguei para o meu pastor. Primeiro eu orei, jejuei e fui lá no pastor, eu novo convertido. Pastor, olha, eu quero fazer um pedido. Olha, deixa eu chegar lá no acampamento só amanhã. Eu disse, mas Rony, poxa, vai todo mundo, é tão bom a gente chegar todo mundo juntos. Não, pastor, eu tenho um compromisso hoje, por favor. Sei que com muita luta ele disse, tá certo, bem, vá lá. E na sexta-feira eu cheguei na igreja a qual a pastora se congregava. Meu Deus, quando eu olhei para a pastora, eu disse, Jesus, essa não foi a mulher que tu me mostrou, não. Eu não quero. Fiquei agoniado, fiquei meio perturbado. Mas interessante, naquela noite Deus começou a aquietar meu coração. E eu lembro que fui para o acampamento. Quando voltei, fui na casa da pastora, sem ela saber. Eu lembro que eu entrei, eu disse, eu não disse que você vai ser minha esposa. Eu disse, o que é que você está fazendo aqui? Como é que você soube que eu morava aqui? Eu disse, eu sou inteligente. E ela disse, né? Você é inteligente e disse que vai casar comigo, né? Eu disse, é isso mesmo. Ela disse, senta aí, que eu vou contar minha vida para você. É interessante, o pastor abriu o verbo. Minha vida é isso. E eu de cabeça baixa, orando. Eu disse, aí quando ela disse, né? Tá certo, então agora você vai me ouvir. Você já pode ter dado oportunidade para trocar de roupa, não sei quantas vezes. Você já trocou de emprego muitas vezes. Creio que você já teve vários namorados. Creio que você já tentou de tudo nessa vida e você não deu certo. Mas hoje eu quero convidar você a chutar o pau da barraca e correr para os pés de Jesus. Faça isso. Eu me levantei e fui embora. Lá na frente eu parei o carro, era a época de orelhão, né? Eu liguei para o celular delas. Como você conseguiu meu número? Eu disse, já falei para você que eu sou inteligente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ser a minha esposa, porque foi Jesus que me disse isso. Fui embora. O que eu quero dizer com isso? É que nós não abrimos a devida oportunidade para Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. A gente só quer do jeito que a gente quer. Aí Deus diz, então é o seguinte, eu vou te dar. Está aqui. Mas a gente esquece que Deus é Espírito. E para a gente se relacionar com Ele, a gente tem que se relacionar com Ele cheio do Espírito. Aí sim Ele começa a revelar. Abraão, sim, Senhor, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi o que Abraão fez? Não contou pipoca, querido. Foi embora. E Deus foi se revelando para Abraão. Abraão, olha, estou me agradando do teu coração. Você agora não será mais Abraão, não. Você agora será Abraão. Abraão é pai exaltado. Você ainda está muito cheio de si, Abraão. Você ainda está com tupete lá em cima. Está muito exaltado. Você agora vai ser Abraão,
pai de multidões, e a sua esposa não será mais Sarai, será Sara. Deus muda cativeiro, Deus muda nomes, Deus muda vida, Deus transforma água em vinho. Agora você tem que crer, você tem que querer. Por segundo, nós vimos a ambição temporal. Então o diabo levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Lucas capítulo 4, versículos do 5 ao 7. Devemos ter o cuidado para não confundirmos a obra maravilhosa que Deus está fazendo em nossas vidas, que Deus está realizando, tanto pessoal, como familiar, como matrimonial, como ministerial, como relacional. Devemos ter o cuidado para não confundirmos com mercantilismo. A obra de Deus não é um negócio, como se estivéssemos fazendo transações comerciais. Não podemos correr o risco de trairmos nossa convicção primária, deixar de lado nossa convicção do primeiro amor. Jesus não vai permitir, Ele não permite que o diabo sabote suas convicções. Você sabia que muitas vezes quem sabota sua convicção é você mesmo? Sabia que muitas vezes quem sabota minhas convicções sou eu mesmo? Porque haverá um momento que eu vou estar cheio de fé, eu vou estar disposto, pode vir o que vier, eu estou preparado. Essa batalha eu sei que não é minha, essa batalha é do meu Deus, do general que nunca perde batalha. Eu sei que eu tenho que lutar, porque eu sei que Ele é comigo. E você vai, mas haverá dias que você vai estar cansado de lutar. Você chega ao ponto até se cansar de orar. Só que você não entende que é exatamente neste momento que você é atacada, que você é atacado, e o diabo vem e rouba a sua convicção. Porque ele veio com um propósito para o quê? Para matar, roubar e destruir. Aí você está orando, você não vê nada, não é para ver. Você está orando, não acontece nada, é para acontecer. Mas tenha calma. Você está orando e você não recebe nada em troca, aí você desanima. O que é que acontece? Ele vem e rouba a sua alegria. Ele rouba a sua alegria. Depois que você está fragilizada, aí ele vem e mata seus sonhos. Que é seus sonhos? É sua convicção primária. Ele mata. Depois que ele rouba a sua alegria, que ele mata a sua convicção primária, que são seus sonhos, o que é que está faltando? Ele vem e destrói você. Amados, não brinque, não brinca com esse dado, não brinca com o diabo, não brinque. Deserto não é para se fazer morada, deserto é lugar para se aprender a ser fiel a Deus. Deserto é lugar para você aprender
e permitir que o verdadeiro louvor, que a verdadeira adoração possa fluir do seu coração. Não interessa se você está ferido, não interessa que você está ferido, adore. Tem um ditado popular aqui no Nordeste, eu creio que já é um ditado popular até do Brasil inteiro, que quem canta, seus males espanta. É uma adagio popular. Mas se a alegria do Senhor é a minha força, como é que eu posso estar forte, firme, triste, para baixo, levando para trabalhar de manhã? Eu acho que eu não vou hoje não. Ô trabalho, pense que trabalho ruim. Você esquece que quando você estava desempregado, você chorava nos pés de Jesus por um trabalho. Senhor, que humilhação, pedindo as coisas dos outros, Senhor. Abre uma porta, papai. Aí papai vai e abre. Aí você agora diz que seu trabalho não presta. Valorize o que Deus tem colocado nas suas mãos. Você quer ser amado? Quer ser amada? Ame. Você quer ser perdoado? Quer ser perdoada? Perdoe. Você sente falta de um abraço? Comece a abraçar. Está faltando palavras de incentivo para a sua vida? Comece a incentivar as pessoas que estão sofrendo. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Lucas 4, versículo 8. E por último, alcance espiritual. Lucas 4, versículo 9 a 11. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha para cá. O diabo é especialista em distorcer a verdade com meia verdade. O diabo, ele é especialista em distorcer a verdade com meia verdade, que é somatória das duas. É a mentira. Porque você vê que ele sempre vem falando na primeira pessoa. Quando ele fala para você alguma coisa, ele vai falar na primeira pessoa. Ele diz, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o guardem. Na terceira tentação, o diabo omite parte do versículo. Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Está vendo aí? Olha o que aqui o diabo vai dizer: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guarde. Não é isso que as escrituras sagradas estão dizendo. Olha aí que ele está omitindo, ele está subtraindo a palavra de Deus. Ele diz, o Salmo diz que porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Agora interessante, meus amados, uma parte que ele omite e que ele subtrai vai fazer grande diferença. Por quê, pastor? Deus não prometeu guardar o seu servo num ato de tola presunção. Jesus não se autovaloriza. Jesus era desprovido de toda vaidade. Que coisa tremenda.
ele abriu mão, mesmo que temporariamente, mas deixou de lado os seus atributos invisíveis. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual tenha para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8. A condicional grega usada dá a entender que o diabo não duvidava de que Jesus fosse o Filho de Deus, mas presumia que Jesus não tinha o direito de criar. Veja que petulância. Ele não duvidava que Jesus fosse o Filho de Deus, mas ele duvidava que Jesus fosse o próprio Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus, ele faz nova todas as coisas. Eu quero dizer para você nesta noite, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queira o diabo ou não, todo propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir, sim, porque Ele é fiel. Aleluia! Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o seu Deus. Lucas capítulo 4, versículo 12. Você percebe que mais uma vez, a resposta de Jesus vem da palavra do Pai, vem das Escrituras Sagradas, especificamente do livro de Deuteronômio. Por que Deuteronômio? Porque o livro de Deuteronômio era altamente conceituado e respeitado no tempo de Jesus. Jesus não usava de improviso. Jesus citava. Está escrito, também foi dito, não ponha à prova ao Senhor, seu Deus. Jesus mostra a centralidade da palavra de Deus como uma arma para derrotar os ataques e as tentações de Satanás. O que é que eu quero dizer com isso, amados? Que se você se debruçar aqui, na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, você passará por lutas, você passará por adversidades, por intempéries, mas você jamais será envergonhado, você jamais será um derrotado, você jamais será uma derrotada, porque o seu coração, porque a sua vida está aqui, e a sua vida estando aqui, o seu coração estando aqui, esta palavra lhe diz que o Deus desta palavra, o seu Deus que te chamou, que te escolheu, que te acolheu, que deu um nome novo para você, que deu uma vida nova para você, que escreveu o teu nome no livro da vida, diz que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la, e que essa palavra se cumpra na sua vida. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. E concluindo, Lucas capítulo 4, versículo 13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Sempre haverá uma luta, sempre haverá uma batalha espiritual que teremos a oportunidade de fazer nossa escolha. A escolha mais correta é dizer não para o pecado. A escolha mais correta é dizer não para o diabo. Porque se eu estou semeando na carne, da carne eu vou colher. Mas se eu estou semeando do Espírito eu vou colher. Não pense você que diante de Deus, na congregação dos santos, você fere o corpo de Cristo e você não vai ser disciplinado. Você está enganado. Porque esta palavra, ela é espada, ela corta aqui e ela corta aí. Então, sempre que nós fizermos algo, devemos ter em mente: eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu sirvo a um Deus, mas eu tenho uma família espiritual, eu faço parte de um corpo. E quando esse corpo é ferido, Deus usa as ferramentas adequadas para a disciplina adequada. Agora é no tempo dele. Tem pressa. Deus é Deus e Ele conhece todas as coisas. E nem sempre é fácil fazer a escolha correta. Por quê? Porque exigirá de você, exigirá de mim renúncia. Para irmos na direção de Deus, temos que renunciar. E nem sempre é agradável fazê-la, sabia? Simplesmente, em dado momento, eu travo, empanco, e não vou nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, porque travei. Mas é melhor, quando você travar, trave, busque refúgio em Deus e corra para debaixo da sua cobertura, porque ela vai te orientar o que você tem que fazer. Deixa eu te falar uma coisa aqui nesta noite. O Espírito Santo está impulsionando a falar. Orientação pastoral, orientação em discipulado, é exatamente o que você está ouvindo. É exatamente o que você está ouvindo. Orientação pastoral e orientação de discipulado. Isso não quer dizer que uma orientação, o seu pastor, nem a sua pastora, nem o seu discipulador, nem a sua discipuladora está comungando com o que você comunga, viu? Não confunda. A vida é sua. Você toma a decisão que você quiser tomar. O nosso papel como pastor é orientar. Mas isso não quer dizer que o seu pastor, nem sua pastora, nem o seu discipulador, nem a sua discipuladora comunga com o que você fizer de errado ou deixar de fazer. É um problema seu, que depois você vai se ater com as consequências em Deus, no corpo da igreja. Amém? Vocês entenderam? Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus? Então, cabe a nós tomar uma decisão, que é a direção e em direção de Deus. O apetite físico surgirá, não tenha dúvida. A ambição temporal se apresentará e seremos tentados a galgar, a desejar lugares altos para um alcance espiritual. Não há nada de errado em você buscar a Deus incessantemente para ser uma mulher espiritual, para ser um homem espiritual. Agora você fazer coisas escusas
para que você possa galgar lugares altos. Não tente não, viu? Não tente, porque a queda é grande. E você foi chamado para ser provado, mas para ser aprovado. Você foi chamado para ser provada, para ser aprovado. Mesmo você sendo disciplinado, você recebendo a disciplina, você vai sair muito mais forte. Porque Deus, Ele não envergonha ninguém, mas Ele diz na sua palavra: aquele que eu não disciplino, logo não é filho, é bastardo. E eu creio que você é filho, que você é filha de Deus. Senhor, em nome de Jesus, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós queremos te dizer obrigada, Senhor, porque como o Senhor falou conosco esta noite, Senhor. Obrigada porque tu falou audivelmente aos meus ouvidos, Senhor. Tu falaste ao meu coração coisas que eu precisava ouvir de ti, Senhor. Como o Senhor é simples, como o Senhor é singular, se importa com os nossos questionamentos, se importa em responder o nosso clamor. Como é tremendo, Deus, ouvir tudo que ouvimos esta noite e saber que Abraão era como ele era, um homem que tu chamava de amigo, e quando tu o separou, que mandou ir para a obra, Senhor, tu disse que tu mostraria. E Noé, quando tu mandou, Senhor, ele montar a arca e mandar entrar, e fechou por fora, Deus, tu fechou por fora. Tu sabia, Senhor, as fragilidades do coração do homem. Tu sabe como faz. E tu não disse a ele exatamente quantos dias eles passariam ali dentro. Tu só disse que viria um grande dilúvio de 40 dias. Mas como falou ao meu coração, Senhor, esse processo que eles passaram para alcançar a promessa. Como tu falou comigo esta noite, Senhor. Porque muitas vezes nós ouvimos o teu chamado, nós ouvimos o momento que o Senhor diz e entendemos da nossa maneira. Mas o sucesso da vida de Noé e o sucesso da vida de Abraão estava exatamente na sensibilidade que eles tinham de obedecer sem questionar. E quando imaginamos esses dois homens saindo de uma vida que tinham e entram dentro de uma dimensão que nós somos incapazes de calcular, nós só podemos imaginar. Mas eles obedeceram e nós estamos aqui. Um é o pai da fé e o outro, Senhor, acabou-se tudo acabou-se com a água, Senhor, mas eles permaneceram. E a pomba, Senhor, que saía e voltava, quando ela voltava, eu acredito que a esperança que estava sobre ela, Senhor, dizia assim para ele: ainda não chegou o momento. E o que tu diz esta noite para nós é que o tempo é teu e que nós somos os teus filhos. Eu sou tua filha, Senhor. Pode me disciplinar quantas vezes for preciso. Eu quero aprender, Jesus. Eu quero ser aprovada por ti. E eu tenho certeza, Senhor, que essa é a oração de cada um. Nós queremos ser aprovados. Nós queremos ser aprovados, porque sem a aprovação nós nunca estaremos face a face contigo. Nós queremos sim passar por essa preparação, mas nós precisamos ser enxertados de fé. Uma fé sobrenatural, capaz de romper todas as barreiras que enfrentamos. A barreira do indiferentismo, a barreira das mudanças, Senhor, que muitas das vezes temos que enfrentar e não conseguimos compreender. E até mesmo a da mesmice, Senhor, porque tu é tão misericordioso que às vezes a gente não aprendeu ainda, e o Senhor nos dá um refrigério, mas nos coloca no mesmo lugar
lugar, às vezes com pessoas diferentes, mas na mesma situação, para podermos aprender tudo que o Senhor quer nos ensinar. Então, Espírito Santo de Deus, esta noite, vem nos dar a sensibilidade do Teu Espírito, vem nos dar a sabedoria, o discernimento para compreender os Teus caminhos, que são mais altos do que os nossos, para compreender a Tua vontade, que é muito mais eficaz do que a nossa, e que nós entendemos que no fim nós teremos o que desejamos, porque nós desejamos sermos encontrados pelo Senhor como obreiros aprovados, como pessoas valentes e fiéis, pessoas que perseveraram até o fim. E assim como Abraão chegou ao lugar onde o Senhor tinha para ele, como Noé conquistou todas as coisas que o Senhor tinha na vida dele, Senhor, nós chegaremos, Senhor, porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra ela possa ruminar durante toda essa semana e que possa produzir frutos a 100 por 1 dentro dos nossos corações, que no trabalho, que na faculdade, que no meio onde estivermos, ela possa reverberar dentro de nós e possa trazer vida e vida em abundância. Fortalece, Senhor, cada um. Fortalece com a Tua palavra, fortalece com o Teu amor, fortalece com a Tua visão, Senhor, fortalece com a Tua visão, Senhor, para chegarmos aonde o Senhor quer que cheguemos, para alcançarmos os voos que o Senhor tem para nós. Nós queremos sim, Senhor, nós dizemos sim a Ti, porque o Senhor é o que sabe o que é melhor para nós. Nós abençoamos, Senhor, a nossa semana, abençoamos o trabalho de cada um, as responsabilidades de cada um, os projetos que o Senhor tem com cada um. Cumpre, Senhor, os Teus propósitos, os Teus desígnios segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que as infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Que haja paz em Israel. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cumprimente seu irmão.